das irmãs. Em Provérbios. Em Provérbios capítulo número 31. E verso. Oh, Espírito Santo. Qual que é o verso, pastor? Deu branco? 31, verso 16, 20. Vamos ler aqui 25 e 26. Que é a mesma coisa? Isso aqui é o que é? Água de arroz? É bom? Eu gosto de água de arroz. Diz assim o texto bíblico, Provérbios capítulo 31, versículo 26. Glória a Deus. 25 e 26. Você que pode colocar-se sobre os seus pés, você que pode, tá? Espírito Santo. Porque eu sei o preço do cansaço, gente. Mas eu estou nem aí, glória a Deus. Santo, Diz assim, Senhor. a força 24. Ela faz roupas de linho fino e vende-as e dá cinta aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quando o dia é de manhã, ela não tem preocupações. Ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam de idosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Senhor, meu Deus e Pai, aqui, Senhor, está a tua palavra. Eu não sei pregar se o Senhor não estiver comigo. Fala conosco, Senhor. Te louvamos e te engrandecemos. Fica neste altar. Este altar pertence ao Senhor. E assim te louvamos e te agradecemos. E todos possam dizer amém. E todos possam dizer amém. Fica aí deixando pregar sozinho, que vai embora. Deixa eu pregar sozinha, não. Quando eu prego, você dá glória. Você sabe por quê? Mês que vem, em Brasília, Rio de Janeiro, vão se juntar os grupos de bruxas. E você está achando que eles têm essa preguiça todinha que a gente tem? Tem não, tem cansa. Eles vão fazer essas maldades. E nós vamos adorar aquele que é santo e poderoso. Na verdade, eu já tinha lido algumas vezes esse texto bíblico no livro de Provérbios. E você sabe que Provérbios é um livro de sabedoria de Salomão. Quem era Salomão, missionário Ângela? Salomão era filho de Betseba com Davi. Aonde, numa certa ocasião, Davi perde seu primeiro filho. E agora o menino não tem nome. E Davi agora descansa seu coração. Por causa do pecado que Davi comete por 2 vezes, Davi comete o pecado de adultério e o pecado do assassinato. Praticamente já não era previsto, já era autorizado pelo seu coração. Ele ditou tudo isso. E Deus havia dado a Davi uma punição. Davi se recorda de que Deus havia o tirado de uma nação espiritual. Porque quando Davi nasceu, Davi foi, vamos dizer assim, oprimido pelos seus irmãos, principalmente pelo seu irmão mais velho. Davi se lembra quando ele cai com Betseba e Deus silencia sua voz. Davi se lembra quando ele estava no campo, quando ele matou o urso, quando ele matou o leão. E Davi sabia perfeitamente que aquilo não era normal, não era ato de um homem guerreiro. É claro que eu estou falando de homem, eu estou falando de adolescente. Davi era adolescente. E a situação que estava sobre Davi trouxe a existência da recordação das suas quedas, mas também da recordação do que Deus havia feito. O tempo foi passando. Deus tinha o poder de punir Davi e de matar Betseba. Mas Deus não é injusto. Sabe por que Deus não é injusto?
Todo rei ele manda em qualquer situação. Se Betseba dissesse não eu estar com o rei, então ela seria morta pela turma de Davi e seria mandada junto aos soldados e ali tiraria a sua vida, que era assim que acontecia. Mas então o que nós vemos é que Betseba amou a Davi, e por causa disso Davi se arrepende. E eu costumo dizer que o pior verso ou a pior canção que Davi escreve durante 74 mensagens que ele traz, somente um se tornou o seu hino de angústia, que é o Salmo 51. No Salmo 51, Davi vai dizer para Deus: Senhor, eu estou colocando diante do Senhor a minha história. A minha mãe me concebeu do pecado. Quando Davi vai dizer isso no capítulo 51, verso 2, ele está dizendo assim: eu não sei como lutar contra os desejos da minha carne, porque eu vim da linhagem pecaminosa. Aí Davi vai dizer assim: mas eu me sinto tão impuro, eu me sinto tão sujo, tão nojento, e eu peço ao Senhor que limpe a minha carne com isopo, purifica a minha alma desse pecado. Eu não quero carregar uma vida inteira debaixo de angústia por causa disso. Deus estava ouvindo Davi, e Davi vai dizer muito mais: Senhor, eu possa perder tudo nessa vida, o Senhor tem direito de me tirar o reinado, o Senhor tem direito de me tirar as esposas, as concubinas, o Senhor tem direito de sacrificar os meus filhos por causa dos meus erros. Mas só uma coisa eu te peço: não retires de mim o teu espírito. Davi estava dizendo: ainda que eu não tenha mais nada e o que me restou é a tua presença, eu ainda posso recomeçar a minha história com a tua presença. Mas quando Davi ele vai dizer isso, Deus se comove, porque eu sempre costumo, essa fala é minha, de que Deus não olha para a pessoa pela vestimenta que ela veste. Deus não olha, missionária Roberta, pelo que as pessoas falam: eu sou bom, eu sou legal, eu sou uma pessoa da hora. Mas Deus conhece o interior, o caráter escondido, aonde as janelas da alma estão fechadas. E Deus viu que a janela da alma de Davi se abriu. Quando se abriu, ele disse: não me abandone, Deus, não retire de mim o teu espírito. Eu não sei se uma de vocês, lendo esse texto, ou alguém que está aqui dos nossos irmãos, pensaram: mas do que se trata que Davi está dizendo, não retires o teu espírito? Davi se lembra no momento da dor, quando Saul estava com o espírito mal por parte de Deus. Aí então Saul diz assim: pelo amor de Deus, tira essa coisa de mim, procure alguém que saiba tocar harpa, que saiba fazer alguma coisa. Aí o moço de dentro do reinado de onde estava Saul disse: eu conheço um, ele é formoso, guerreiro, e ele também é filho de Jessé. Traga ele aqui. Como é que é o nome dele? Davi. Então Davi era moço, tinha menos de 18 anos. Davi pega a sua harpa, coloca debaixo do braço e está indo em direção ao palácio aonde estava Saul. Eu fico imaginando Saul sentado, e naquele decorrer da situação, à meia-noite, o espírito mal por parte de Deus começa a se manifestar, a atribular Saul. Aí imagina Davi olhando aquela cena, o camarada se contorcendo, mas ele sabe que ele tem que tocar. Então Davi se afasta e ele começa então a fechar os seus olhos e tocar a harpa com as suas canções. Então o espírito mal, não é o espírito do diabo, o espírito mal por parte de Deus abandona o corpo de Saul. E naquela mesma noite Saul dorme a noite toda. Então Saul dá um decreto que o menino ficasse lá. Só que o que nós sabemos é que quando Davi recorda da manifestação que Saul teve, ele vai dizer assim: ai, o homem sem a tua presença, ele fica vazio. O homem sem a tua presença só tem barulho, mas nada acontece. O homem sem a tua presença é como o sino que tira, mas não acontece nada. O homem sem a tua presença fica com o espírito mal, porque ele está vazio. Deus, eu não quero ficar igual Saul, então não retires de mim o teu espírito, não retires de mim a tua presença. Quando ele vai dizer isso, no verso 17 do Salmo 51, Deus responde pela própria boca de Davi. Gente, as coisas de Deus é tão esquisita
que não dá para a gente tentar sancionar e entender o que é Deus, quem é Deus e por que Ele é Deus. A gente enlouquece, envelhece e não aprende. Mas quando eu começo a recordar, aleluia, que Deus amou Davi de um jeito, e o Senhor deu a ele esta oportunidade. Davi nem rei era, Davi veio de uma linhagem pastoral. Procura a linhagem, ele era pastor de ovelhas, mas não era pastor de ovelhas porque simplesmente era uma demanda de seu pai. Era porque na verdade Davi tinha menos de 16 anos e Jessé disse: olha, pega as ovelhas e você vai levar para tosquerejar. Para ele chegar ali no lugar onde as ovelhas precisam se alimentar, ele andava em média entre 1 a 2 horas a pé com as ovelhas. E sabe o que é mais engraçado? É que os pastores de verdade na sua época, eles usavam cajado. Eles usavam instrumentos para ferir os ouvidos das ovelhas e para quebrar as patas das ovelhas. Então, quando eles pegavam o cajado e batiam sobre o solo do chão, você pode perceber que as ovelhas se espalhavam e elas saíam correndo, porque os ouvidos das ovelhas eram sensíveis. Mas Davi era diferente. Quando Davi ia levar as ovelhas de seu pai, sabe o que acontecia? Não eram as ovelhas que iam na frente, era Davi. Davi cantava e tocava a harpa, e o som da harpa, a melodia, tranquilizava as ovelhas. E então era levado as ovelhas para o pico das montanhas de Judá, onde ele caminhava entre 1 a 2 horas. E quando ele chegava, permitia que eles comiam os seus alimentos verdejantes e bebia da fonte das águas para tranquilizar a sua alma. Só que eu vejo Davi se recordando, e Deus começa a falar assim: Davi, eu tenho uma resposta para você. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já aconteceu comigo. Se já aconteceu, você levanta a mão para me ajudar. De tempo de eu começar a orar, eu falo: Deus, eu preciso tanto ouvir a tua voz, e eu preciso calar as outras vozes que vêm ao meu encontro dizendo que não. Na minha própria versão da mente do coração, a minha voz fica na minha cabeça como Deus está falando comigo: calma, minha filha, vai dar tudo certo. Foi isso exatamente que quando Davi disse: não retires de mim o teu espírito, Deus usa, aleluia, a mente, a voz de Davi para poder então trazer a resposta. E no verso 17 do capítulo 51, aleluia, de Salmos, Deus vai dizer assim: calma, Davi, aonde houver um coração contrito e despedaçado, eu não desprezarei. Deus dá esse ultimato. Davi, ele percebe que o amor de Deus chegou. Quando o amor de Deus chega, abrindo caminho, você é livre. As portas não estão fechadas, elas estão abertas. Não tem grade. A grade, ela só permanece quando estamos no pecado, porque estamos sem saída. Mas eu vejo as correntes sendo quebradas e Davi saindo, aleluia, daquela prisão. Quando Davi vai sair daquela prisão, Deus já propôs no ventre, aleluia, dessa mulher, gerando mais uma criança. Eu fico imaginando quando Betseba chega para Davi e está dizendo: eu estou grávida. O medo de Davi de perder novamente a criança, mas ele entregou completamente a sua vida para Deus. E ele vai dizer o seguinte: que toda a sua história não veio dele mesmo, todo o percurso que ele andou não veio pelas suas próprias pernas, toda a situação que ele venceu não foi por intermédio dele, mas foi por intermédio da promessa. Ângela, o que você quer dizer com isso? Há uma promessa sobre a minha e a tua vida. Ela pode até demorar, mas ela vai chegar. E quando ela não chega, o diabo sanciona sobre a nossa mente, dizendo: você não vai chegar lá, olha como você está. Ele usa nosso estado financeiro para nos acusar. Ele usa o nosso pecado, a nossa queda do passado para nos acusar. Ele usa os nossos deslizes humanos, o nosso pecado cotidiano para dizer: você não vai receber a promessa. Mas aí Deus disse para Davi: fica calmo, Davi. Sabe por quê? Porque o coração incontrito ninguém pode desprezar, e eu não vou desprezar. Eu já estou entrando com provisão sobre a tua vida. Quando o menino nasce, Salomão, Deus estava dizendo para Davi: Davi, estou te entregando uma criança para dizer: eu te perdoo e eu refaço a aliança contigo. Dentre todos os filhos de Davi, aconteceu a pior desgraça, mas Deus fez permanecer a Salomão.
Amnon mata ou seja, Absalão mata Amnon por causa do estupro da sua meia-irmã, chamada Tamar, se não me falha a memória. A casa de Davi estava em estado corrupto e morte. Quando você vê o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. Esse salmo não está falando de igreja, é Davi dizendo: meus filhos, até quando? Quão bom e quão suave é se os irmãos de dentro da casa de Israel estivessem em comunhão. Davi está fazendo uma reclamação espiritual, não culpando a Deus, mas culpando a trajetória do seu pecado que trouxe a existência da semente ruim que floresceu. O tempo vai passando e eu vejo que Absalão quer sentar no trono de Israel. Só que agora há uma promessa. Quando essa criança nasce, Salomão nasce, então, aleluia, que havia caído em pecado com ele, chegou e disse: meu Senhor, porque é assim que era tratado os maridos, eu quero te pedir algo. Aí ele vai dizer assim: o que é que você quer me pedir? Graça, que se for ao meu encontro te darei. Ela se ajoelha perante Davi e diz: aqui está o nosso filho, jura-te para mim e jura-te perante ao vosso Deus que este menino se assentará sobre o trono de Israel. A perturbação de Davi era tão grande, porque na verdade, como é que Davi vai permitir Salomão, aleluia, sentado sobre o trono, se ele é praticamente o filho mais jovem? Aí preocupa Davi, mas o tempo vai passando. Então ela volta de novo. Quando ela volta, vai dizer assim: Davi, meu servo, peço-te perante aos seus olhos que dê ao nosso filho Salomão o trono com honra. Prometa isso para mim. Ele vai olhar para ela e vai dizer: tá bom, eu prometo, perceba. Ela sai alegre. Quando Absalão havia se levantado contra o rei Davi, ele promete, ele jura matar o próprio pai para se assentar sobre o trono de Davi. E isso é errado, porque só se assenta no trono de Israel quando há um envelhecimento a ponto de o rei não poder fazer absolutamente nada, ou quando o rei vem descer a sepultura, aí o filho se assenta ao seu trono. Então Absalão pega todos os amigos da casa de Israel, os falsos amigos de Davi, e levam para o pico da montanha, dizendo: o meu pai vai morrer, é melhor que vocês me usam logo. Havia um samba, festa, carneiro, o carro estava rolando do outro lado. Alguém, aleluia, vai chegar e vai dizer: o que é que está acontecendo aí? Então vou dizer: você não está sabendo? Absalão foi ungido a rei para se assentar no trono de Israel. Mas espera aí, Davi nem morreu? Como é que estão sancionando vitória se o camarada não está morto? Mas Deus é aquele que conhece todas as coisas. Tem gente que está planejando fazer coisas por detrás de você. Tem gente que está fazendo planos para tirar você do caminho, porque está dizendo: está fraca, não consegue fazer mais nada, não consegue fazer isso. Eu posso, não consegue cantar como louvava antes. Eu posso, não consegue cuidar de uma igreja, mas eu posso. Não consegue pregar, mas eu posso. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Cada um fica no seu quadrado. Deixa eu explicar. Cada um fica na posição que foi chamado. Se a posição do teu irmão é bom, aleluia, faça o seu ser melhor do que o dele. Mas se eu estivesse no lugar da pastora, eu fazia essa igreja melhor. Tu não precisa estar no lugar dela. Faça o seu melhor, honre o seu melhor. Deixa da pastora, deixa da irmã. Só que Salomão cresce nesse balaio de gato. Ele é inteligente, ele só quer assim, meu Deus, visualizando, observando. Quando eles começam então a entender por gente, Davi chama a Betseba e diz: olha, leve Salomão ao pico da montanha de Judá, mas ele vai ter que andar de jumenta para ele aprender o que significa enfrentar reinado. E quando chegar lá, os meus sacerdotes, os mesmos que me ungirão a Salomão. E assim aconteceu. Então ele foi ungido. Salomão desce, não demora muito. Davi morre. Mas antes de Davi morrer, já estava entrando em estado de choque da morte. Eu vejo Davi dizendo assim: chama Salomão para mim, por favor, gente.
o que o senhor tem, rei Davi? Chama Salomão agora, eu não estou bem. Então chama Salomão, Salomão vem às pressas. Fala, meu pai, o que está acontecendo? Então o rei Davi já estava tremendo, já estava pedindo até água, porque quem está em estado de morte, chegando perto da morte, é a primeira coisa que ele pede água. Então ninguém dá água para Davi, ele se assenta, tenta aquecer Davi, coloca uma moça para aquecer o corpo de Davi, mas não dá certo. E eu vejo assim, aleluia, Davi olhando nos olhos de Salomão, e a palavra que Davi disse para Salomão: meu filho, eu tenho uma mensagem de Deus para você. O seu pai está partindo. Seja macho, seja homem, seja o rei de Israel, faça melhor do que o teu pai Davi fez. Quando Davi disse isso, automaticamente Davi partiu. Salomão lhe fica com mente turbilhada. Ele começa a dizer ao sacerdote: gente, o que meu pai oferecia para agradar a Deus? Ele oferecia 100 bois na subida ali onde tem um altar ali em Judá. Então eu quero que triplique, porque eu quero oferecer mais ao Senhor. Salomão se achega na oração no monte, e ele está apavorado, ele está dizendo: meu Deus, meu pai morreu, o que eu vou fazer com esse povo? Eu não sei lidar com essa gente. Aí Deus aparece para Salomão e vai dizer assim: o que você quer que eu te dou? O que você quer pedir para mim? Ele desesperado disse: olha, eu preciso de sabedoria para lidar com essa gente. Aí o Senhor disse para Salomão: pediste bem, porque se tivesse pedido a cabeça dos teus inimigos, eu te daria. Se tivesse me pedido riqueza, eu te daria. Se tivesse pedido mulheres, eu te daria. Mas tu pediu sabedoria. Recebe a sabedoria. Quando Salomão recebe a sabedoria, ele fica completamente que meio que perturbado. Você já pegou um PhD dentro da escola, o menino mais inteligente, parece que ele é piludo, que ele anda assim, aleluia. É chamado até de apelidado de pessoas inteligentes, mas não é que muita inteligência atormenta. Daqui a pouco Davi começa a fazer as orações, ele obriga que toda Israel busque a presença de Deus. Aí ele encontra algumas mulheres que não oram, mas ficam chorando, engano na presença de Deus. Mulheres que ficam, pegam suas filhas e entregam para casar com qualquer pessoa, e a menina aparece morta. Tudo isso feminicídio tinha nos tempos de Salomão. Aí Salomão vem aqui agora, onde nós lemos, aleluia, e que se compara não somente à presença do Todo-Poderoso, que vai falar a respeito de Provérbios capítulo 30 e verso 30. Enganosa é a graça e vai a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, esta será louvada. Sabe por que está dizendo isso? Aqui alguns historiadores dizem que é Salomão descrevendo isso em relação à sua mãe Betseba. Mas nós temos aqui no começo de Provérbios o nome chamado Lemuel. E o histórico de Lemuel não tem muita aparição. O que nós sabemos é que Lemuel provavelmente deva ser um príncipe também, ou dentre Israel ou nas proximidades. Se for dentre Israel, pronto, é Salomão. É que a Bíblia é cheia de código e de coisas. E aqui eu estou vendo, na verdade, a mãe chamando Lemuel, dizendo: meu filho cego, tu precisa casar para ser rei. E eu vou dizer, não casa com qualquer mulher, case com uma mulher sábia, uma mãe direcionando o seu filho para ter um reinado de sucesso. Aí ela vai dizer: essa esposa que você escolher não tem que ser uma mulher trabalhadora, que acorda de manhã, pega água no poço. É claro que ela não está dizendo por situação de escravatura. As mulheres ou as princesas não eram escravas, ela demonstrava que era obediente como a sua esposa. E aqui quando ele diz que a beleza é vã, eu estou vendo a mãe de Lemuel, pastora, dizendo assim: você vai ficar com aquela moça, ai, ela é gracinha, ela é linda, olha a cor dos olhos dela, olha que corpo maravilhoso. Meu filho Lemuel, vem aqui, meu filho. Não. A beleza é enganosa e é vã, mas a mulher que trabalha, que está do lado do seu esposo, esta será louvada. Sabe o que ela está dizendo? Não é beleza que atrai, mas é o trabalho e o costume de adorar o Senhor. Aí a gente começa a olhar esse texto, e eu vou aqui finalizar com algo que você nunca ouviu. Prepare-se, porque o que eu vou dizer é muito sério. Aqui nós estamos falando sobre a mulher de
Provérbios, entende isso? Quem entende da glória é a mulher de Provérbios. Só que Salomão, ele vai descrever algumas coisas aqui em Provérbios em relação às mulheres de Israel, que ele tinha visto, que ele tinha observado. Lembra que eu disse que Salomão, na sua juventude, começava a observar os erros, não as qualidades, e por esse motivo ele escreve Provérbios, que é um ensinamento para as mulheres, não era para os homens de Israel. E quando nós começamos a entender isso, a mulher de Provérbios não é uma personagem histórica, real, é uma comparação com outras mulheres que talvez Salomão ou este Lemuel possa ter visto diariamente, mas é um retrato que reúne virtude espiritual de uma mulher que tem vida no altar. Aí quando a gente começa a falar da mulher de Provérbios, eu tenho uma palavra para você que vai dizer a morte da mulher de Provérbios. Você vai dizer assim: o quê? Você está maluca? Não estou. Aqui o exemplo é de uma mulher completamente, vamos dizer assim, de um estágio, de um personal, de uma personalidade que não tem pecado, de uma personalidade de uma mulher que não tem defeito. Provérbio descreve uma mulher que trabalha, levanta cedo. Quem olha é um estado de escravatura, mas não é apenas uma ilustração que ele viu sobre o povo de Israel. Só que as mulheres do Antigo Testamento eram assim, elas que levantavam muito cedo, pegavam as suas jarras, as suas cumbucas, e iam até o rio, carregavam a quilômetros a água do poço sobre os seus ombros. Essas mulheres adoeciam com muita facilidade, e na época de Salomão, os homens não davam legalidade de amor às suas esposas. As esposas eram somente para gerar, ou para procriar, que é o ato mais pesado, tratada como um animal. As mulheres trabalhavam de dia e de noite. Quando tinham os filhos, era que carregava aqueles meninos terríveis, aleluia, e que precisava ser ensinado por sua mãe. Chegou um tempo que a mulher de Provérbios, ela se vai se sentir cansada, ela vai se sentir sobrecarregada, ela vai olhar para o lado, não vai conseguir mais pegar o cântaro para buscar água na fonte, porque ela está envelhecendo. O marido não está vendo isso, o vizinho não está vendo isso, os parentes não conseguem enxergar o cansaço da mulher de Provérbios. Mas agora chega um tempo que essa mulher de Provérbios não suporta e ela morre. Existem mulheres de Provérbios no contexto dos bíblicos que venceram a morte espiritual. Nós temos no capítulo 2 de 1 Samuel uma mulher que estava morrendo e que também estava sendo direcionada como uma mulher de Provérbios, porque ela era praticamente uma judia. Eu estou falando de Ana, a agraciada, aquela que Deus achou graça. Quantas meninas ela não encontrou? Porque antes de Penina aparecer para dizer para ela, a missionária Roberta, de que ela não podia ter filhos, existia a consciência que ela tinha a convicção que não podia ter filhos. Não tem coisa pior do que quando você sabe que você tem uma doença e que você está prestes a morrer, vem alguém para te matar mais rápido com palavra, dizendo: olha, você tem câncer, não precisa, ele já vai morrer, vai entrar em estado paliativo, não se preocupe. Mas a questão é que tem gente que gosta de mexer na ferida, que gosta de mexer no passado. Você não vai conseguir, porque você é assim, você é assada, não vai conseguir. Sabe o que acontece? Nenhuma mulher de Provérbios, que significa mulher sábia, a mulher que cuida da sua casa, a mulher que deseja gerar, vai conseguir sobreviver a isso. Mas o que eu vejo neste momento é que agora essa mulher de Provérbios, aleluia, que representa Ana, ela não aceita, pastora, eu sei que eu não posso gerar filhos. E o texto diz para a gente terminar, cantora, aleluia, que ela está no quarto, e quando ela está no quarto, missionária Roberta, aquele demônio daquela mulher chamada Penina vai dizer: ai, eu acho que eu estou grávida, porque me faltou as minhas regras. É a mesma coisa de entrar com um punhal sobre o peito de Ana. Então a mulher de Provérbios, que tinha história, estava morrendo, mas eu vi a glória de Deus. Quando Eucana chegou e disse para ela: o que você tem? Você não está comendo? Ana entrou no jejum porque a mulher de Provérbios decidiu morrer, ela decidiu não lutar, ela não tinha alguém que pudesse falar para ela: não, minha filha, levanta desse negócio, se você não consegue gerar, Deus vai te dar uma nação para você lidar. Se você não consegue glorificar, Deus vai usar a mão de alguém para levantar e vai glorificar com você.
Não quero mais. Estou desistindo do meu ministério. Pastor, é o seguinte, eu não vou mais ficar no segundo de oração. Mulher, a morte da mulher de Provérbios. Se você sair de onde Deus colocou, você não vive. Mas eu não estou suportando às vezes o levante aqui daí. Se você olhar para Cristo, você vai parar de ficar olhando para pessoas que falam da tua vida. Sabe por quê? Porque quem te justifica é aquele que está sentado sobre um trono de glória, dizendo: e quando falam de você, eu te exalto. E quando falam de você, eu derramo a minha glória, a minha presença. Eu vou morrer feliz, mas corra sozinha. Glória a Deus. Porque existem mulheres de Provérbios que estão morrendo daquela atrás. Aí então Ana estava lá 3 dias sem comer. Pode não ter. Eu quero chamar na tela e falar assim dele: que é isso aí? Isso aqui é minha fala, tá, gente? Ana, o que você é? Ana, você tá magra? Você tá um pó, garrapiou, o que você tem? Aí ele entende que ele fala besteira demais, que homem, escute vocês, às vezes na hora de tentar ajudar, ai, errou. Aí ele vai dizer assim: Ana, porque eles não comem, porque não bebe, porque está com a alma batida. Ei, Eucana sabia que a mulher de Provérbios que foi escolhida para ser disjuntora está morrendo. Aí sabe o que Eucana vai fazer? Eu não posso fazer nada. Deus encerrou a madre dela, mas eu vou tentar. Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos para você, minha filha. Aí ela de a chorar. Por que, missionária Ângela? Porque não tem coisa pior do que ser lembrada pela nossa falta. Não tem coisa pior do que ser lembrada por aquilo que nós não podemos gerar. Não tem coisa pior que a folha já está pronta para a mulher de Provérbios e alguém está nos levantando e nos colocando lá dentro, ainda que fosse um Eucana inocente. Mas ele disse assim: não, eu posso não entender porque Deus encerrou a sua madre, mas eu não vou parar de louvar, eu não vou parar de glorificar. Eucana não parou de louvar porque sabia que Deus iria entregar uma bênção sobre o ventre da mulher de Provérbio que estava morrendo porque não gerava filhos. Aí no capítulo 2 ela vai dizer assim: calma que eu estou terminando. Quem está entendendo a glória? Vocês estão com medo, né? Eu também. Aí eu estou vendo o menino dizendo: sabe o que é pior de tudo? Sabe o que é pior de tudo? É que nos dias de levar as oferendas, presta bem atenção, 10 filhos. Filhos e filhas que Penina tinha, que ocupou Eucana. E ela não. Já estava ficando velha. Quando a gente chega com a certa idade, a gente fala assim: agora eu não quero mais. Eu estou cansada mesmo. Se eu me prometer uma casa, para que eu não quero casa de 2 andares? Me dá uma ardosa, uma perigosa, sei lá o que. Eu quero, quero mais. Deus falou que vai me dar um carro. Para quê? Aí me trava tudo, acontece um acidente, pronto, morri para agora. Eu não quero mais. Só que você envelhece, mas a promessa de Deus não envelhece. Aí sabe o que eu começo a ver? É que Deus, aleluia, começa a observar Eucana. Aí o pior de tudo é que Penina, pela lei, desculpa a expressão mais baixa, a desgraça da situação é que além de Ana não poder gerar, Ana tinha por obrigação de ter aquelas festinhas, aquelas coisinhas bonitinhas, os filhos de Penina, e ele fala: salve da minha mão, porque você não é minha mãe. Meu Deus, se eu tomar com a boca, mulher, tome no meio da orelha. Mas Ana tinha que ficar calada, no meio da sua caminhada, aquelas crianças em cima dela, enquanto Penina carregava o gigolo, ela não vai aguentar, ela se assenta, enquanto está todo mundo bebendo vinho e se alegrando. Eu estou vendo Ana dizendo: se alegrar do quê? Do que eu vou me alegrar? Olha lá, menino, olha a menina rindo, olha o que eu fiz. Tem momentos que nós vamos olhar para o vizinho que está do nosso lado e vamos ver e ouvir de longe eles dando as gargalhadas, e isso é perturbador, porque enquanto eles estão dando gargalhadas porque obtêm alguma coisa ou porque venceu por alguma coisa, o diabo vai se achar
chegar você vai dizer, Ana, você não é nada, viu? Fulano tem, você não tem. Penina tem, você não tem, aleluia. E o cano não faz nem esforço para orar a Deus. Sabe o que acontece? Ana poderia falar, eu quero morrer, eu quero ser a mulher de provérbio, pronto, eu vou montar a minha forma e vou descer a sepultura. Mas ela é doida, porque quando Deus nos chama, chamado não está na unção que cai sobre a nossa cabeça, chamado está dentro do nosso meio. Tem gente aqui querendo desistir, mas Deus está dizendo, antes que fosse formado no ventre da tua mãe eu te conheci, e quando saiu dela eu te peguei uma nação. Olha assim, posso falar? Glória a Deus. Ai, pastor, eu estou fraca, eu não consigo ficar de pé. Pastora, sabe o que é pior? Eu não tenho forças. Eu não estou conseguindo. Se eu tenho as meninas, aquelas desgraçadas, tomara que elas morram. Morrem não, menina, pelo amor de Deus. Eu quero muito, mas eu desejo que todas as meninas que se levantaram contra mim não morram, porque no dia da minha vitória, não no dia do meu velório, aleluia, vou convidá-la, senta-te à mesa e veja o que o Deus de Israel fez na minha vida. Ele te ordeia, ele deu um livramento, porque a mulher de Provérbios sobreviveu no meio do naufrágio da vida. Para de ficar chorando. Ninguém me ama. Um dia, doutora, alguém disse assim para mim, senhora mulher, eu vou falar. Vou ter que trabalhar esse saquinho, eu não moro aqui, eu vou falar. Ai! Glória a Deus. Eu não gosto dessa mulher. Coitada de mim, eu não falei nada, gente. Cansada. Passando apuro. Eu não gosto dela. Vou mentir, não. Sobre um fogo que não é fogo de Deus. É chamado fogo da ira. João 5. Ireis, mas não pequeis. Eu fiz. Ai, me ajuda, Deus. Cheguei para ela e disse, você não gosta de mim, meu bem? Ah, que pena. A gente se dá tão bem no meio do chamamento gospel. Nós iremos dar tão bem, caminhando como guerrilheiras contra Satanás. Mas quem não é por mim é contra. E quem é contra, eu não quero amizade. E eu não vou andar em Siló e Siló fazendo oferenda para você, porque eu não vou. Por que fazendo oferenda? Por favor, não me ame. Não, Simba não vai embora. Quer? Você quer ir embora? Vá! Pelo amor de Deus! Porque quando está dizendo que é para ir embora, é porque Deus está dizendo, estou trazendo livramento, estou abrindo as portas para você. O que aperta o teu sapato e a pedra eu estou tirando do caminho. Eita Deus! Para de... Porque nós somos sensíveis. As mulheres é assim. Eu quero ser sensível. Eu gosto de você. Por isso que muitas pessoas me amam. Eu não sei a resposta para esse povo. Se eu der resposta, eu mato. Aí sabe o que acontece? O que Deus tem para as nossas vidas não é carregar filho de Penina como escrava. Os filhos é dela. Aleluia. Deus quer que você se liberte. Abra a jaula dos seus sentimentos. Estou vendo então, Ana, peraí. Aí ela é doida. Você já viu uma pessoa que está completamente desequilibrada? Ela sai assim do nada. Ela nem sabe o que está fazendo. Aí depois você pergunta, menina, você viu o que você fez? Não, menina, foi. Ai, que vergonha. Porque eu tenho um total desequilíbrio emocional. Então, quando eu começo a ver, ela larga aquele espirralho chato e ela está subindo para cima dizendo, Deus, eu nunca te pedi nada. Eu não quero riqueza não, mas honra-me, me dê um filho homem só dessa vez. E eu prometo que eu darei, aleluia, ele ao Senhor eu te devolverei, porque ele não me pertence. Aí ela chega no templo de Siló. Então está o sacerdote ali se arrumando, colocando os calções, o roupão. Ela nem viu, ela já entrou e caiu, sabe, soltando-se pelo
e chorando, falando, praguejando com a sua voz, porque não tinha o que dizer. Daqui a pouco entrou, aleluia, o sacerdote. Quem não tem visão espiritual vai te atacar pela frente e vai te atacar pelas costas. Mas sabe o que Deus está dizendo para as nossas vidas? Mulher que é de Provérbios não vai morrer nesse século. A mulher de Provérbios vai estar cheia do poder do equilíbrio. Porque enquanto estão tentando te matar, Deus está dizendo: eu te cubro debaixo das minhas asas, eu te guardo pelo poder da minha presença. Você não precisa de mais ninguém, você precisa da presença da glória de Deus. Aleluia, Deus. Aí ela deita lá. Aí o sacerdote ele tira assim, ó. Boas cartas. Que isso aí? Que isso? Tá doida? A intenção da frase é essa da palavra. Ele chega perto de Ana e vai dizer assim: escuta, vai mulher para fora e aparta de ti esse vinho. Pega uma mulher nervosa, pega uma mulher humilhada e humilha, mas ela no último estágio. Ela disse: menina, pode me humilhar, mas sacerdote? Não vai me humilhar. Ela levanta e diz: quem você pensa que é? Está me chamando de filha do diabo. Aí ela tira a roupa, aleluia, o capuz e vai dizer: eu sou uma mulher de coração partido, pois pedi filho e Deus não quis me dar. Quando ele viu, ele disse: pronto, como é que eu vou fazer o trabalho sacerdotal? A mulher é esposa do levita, estou lascado, como é que eu vou fazer agora? Ele não é profeta, mas ele disse: vem cá, Ana, e estendeu as mãos sobre Ana e disse: eu vou profetizar sobre a tua vida para livrar a minha situação. Quando fazer, ele estendeu e disse: aleluia, que o Senhor conceda a tua petição. Que o Senhor conceda a tua petição. Deixa eu traduzir para você lembrar. Você sabe o que ele fez? Ele não só quebrou o protocolo, mas ele usou da força da vontade de Deus, da presença de Deus, para dizer: a partir de hoje ninguém te liga. A partir de hoje ninguém te toca. A partir de hoje ninguém ri da tua esterilidade. A partir de hoje ninguém vai rir da situação que você não pode fazer. Ninguém vai rir daquilo que Deus tem para você. Você está pensando que ela fez as oferendas porque mulher estéril não podia fazer oferenda? Pelo contrário, ela fazia para Penina. Mas eu estou vendo Ana